Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Oi, Erika. Oi. Tudo bem? Há muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui, por algumas negligências, algumas indisposições da outra semana. Há muito tempo, faz 8, 10 dias, sei lá, mas este vídeo era pra ter saído já há uma semana, porque nós vimos ele no domingo, que era julho ainda, esse vídeo já é agosto sendo gravado. Já é metade de agosto já. Mentira. Ah, Ontem foi aniversário da Erika, ela ganhou essa boininha aqui. Ela ganhou coisinhas do. Vou ter que segurar, né? Porque o vídeo de hoje. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Cosmo Severino, a imagem do povo brasileiro. O vídeo de hoje é sobre o novo filme do Superman. E daí a Erika ganhou um pop, um Funko Pop ali, mas nós somos contra Funko. Aquele Funko tá bonitinho, né? Mas nós somos contra Funko, então eu não vou mostrar Eu aqui. gostei. Ela gostou. Eu gostei também, ele tá bonito aquele ali. Um beijo pra Luna. Beijo, Obrigada. Luna. Obrigado pelo Funko. É, E também uma HQ, né? Cadê tua HQ? Não preciso pegar, não. Tá deitado aqui. Uma HQ do Superman. Já é até interessante, né? Porque eu já queria adiantar aqui no começo do vídeo que esse vídeo ele é todo baseado no filme. Eu não leio os quadrinhos. Eu não tô nada por dentro do universo de herói. O Luffy tá latindo. Eu não tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar do filme. E aí, se for um, se for um problema dentro das lógicas internas da HQ, alguma coisa que eu falar aqui, não cabe a mim. Eu tenho uma HQ. Eu tenho essa aqui do Demolidor, número 1. Bem diferentinha, ó. Bem bacaninha. Mas Superman tem só o que a Erika ganhou e outro que eu dei pra Erika recentemente também. Enfim, o vídeo de hoje é Superman, o novo filme aí. Esse vídeo era pra ser sobre outras coisas também, igual quando eu fiz o vídeo de Sinners lá, mas ele acabou que eu fui fazendo um roteirinho ali, e ele tava tipo, ok, vai ser só sobre o Superman. E é isso. Em homenagem aos meus queridos amigos Vitor e o Claudória, um abraço pro Claudória, pro Vitor também, mas é que o Claudória pediu um abraço. Não somente por eles terem amado o filme, o Claudória muito, mas por eles terem uma brincadeira em comum, sem que eles saibam dessa brincadeira em comum, que eles ficam me zoando por, não gosto de nada, que eu sou chatão, que não sei o quê. É, e por mais que eu tenha atestado aqui já que falar bem das coisas nesse canal não gera fruto algum, eu tenho que falar mal, a culpa é de vocês, tá? Superman eu vou tentar começar aqui falando sem chegar com as pedras nas mãos, assim, tirar as pedras, já do começo, mas também eu não consigo ficar mentindo aqui pra vocês que esse elogio vai ser bem limitado, vai ser bem. Enfim, é um filme protocolar no final das contas, né? Com muitos pesares, que eu devo ainda falar pelo vídeo, eu tive uma relação bem interessante com o filme até. Não sei exatamente até que momento na barra do filme que isso ocorre, mas, né, do tempo ali, mas basicamente até o Superman pisar na casa dos pais dele ali. Eu gosto do filme até ali. Eu gosto de algumas fundamentações iniciais, eu gosto mesmo, assim. Eu acho que em alguma medida o James Gunn é o cara certo pra lidar com esse cinema de herói, do mundinho sério, assim. Ele lida bem com uma quebra dessa perspectiva mais edzinha, mais performance de seriedade, de alguma, tipo, uou, a potência da crítica escondida presente no cinema de herói. Olha como você pode criticar, sei lá. Ao mesmo tempo que ele sabe bem tensionar uma relação de credibilidade. Vou falar bastante de credibilidade nesse universo que é mágico, né? Há um estabelecimento interessante da atuação de cada tratativa do filme. Eu noto que meus problemas crescentes com o decorrer do filme, eles remetem muito mais a algumas questões recorrentes dessa máquina industrial de fazer filme, que é o cinema estadunidense, que é o cinema de herói, do que propriamente uma inadequação dos elementos postos pelo Gunn para fazer algumas coisas rodarem, assim. E isso para bem ou para mal. Eu não gosto muito das relações pessoais em funcionamento,
mas acho que em muito caso a dinâmica ativa dos eventos, ela discorre muito bem. No mínimo, o elogio é no mínimo um primeiro terço que eu não tenho uma ojeriza assistindo, sabe? Eu percebo há um tempo que eu gosto muito de histórias de esperança, histórias sobre esperança. E com esse apontamento eu até retifico essa noção do gosto que eu acabei de falar, da preferência por histórias que é uma concepção de relação com obras que eu tenho algum nível de oposição. A verdade é que eu gosto das boas histórias que contam com a esperança como uma matriz de um posicionamento principal da obra. É ideológico mesmo, uma questão ideológica. E eu gosto muito disso. Eu gosto que exista uma movimentação ideológica por parte da obra em pretender um eixo de rotação tão puro e simples para o seu objeto de destaque, sabe? Eu não só gosto, como eu creio muito na esperança, no alento, na motivação. A gente já vive atolado na desgraça, né? Na desgraça mundana, no dia a dia de trabalho, em algumas imposições sociais tão atrozes, assim, que quando algo pode tão levemente entrar em contato com alguma maneira de expor para ela que, na verdade, ela pode sim crer em dias melhores, independente da escala do problema. Eu realmente acho isso de um potencial de contrassenso que é importante, que é em algum nível revolucionário, assim. Não se basta nisso, né? Não pode morrer na representação, não pode ser tão somente um vazio iconográfico, um figurativo sem valor, do que é essa esperança aplicada em vida real. Nesse momento teríamos sim um problema. E eu acho que muitas vezes isso pode ser espontâneo, como em outras existe um pleno tratamento formal para atingir essa noção. A Chita no Joe me soa completamente contextual, por exemplo, mas não foi à toa que o próprio Joe representou para muita gente, em especial no contexto do Japão, na época do lançamento ali, uma verdadeira fé no amanhã, né? O Ashita no Joe. O Luffy em One Piece eu vejo sendo bem isso também, agora num sentido de indução da própria obra, diferente do Joe, que assim, com qualquer ressalva que eu tenha hoje, que eu possa destacar hoje para One Piece, o tensionamento da credibilidade na figuração de esperança do Luffy é algo que eu dificilmente consigo lembrar com alguma contradição, assim. Eu acho ótimo, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Enfim, são casos e casos, né? Eu nem quero falar tanto desse sentido de acolhimento, porque isso cabe a uma esfera sensível da sua relação com a obra. Não cabe muito a mim dizer quem é ou não uma figura qualificada, visto que eu não tenho nenhuma razão sobre a relação do outro, né? Enfim, Superman. Eu falei tudo isso sobre figuras de esperança e a impossibilidade em determinar quem são essas figuras, pois vejam bem, eu não, eu não consigo ter esse Superman do James Gunn como um exemplo. Falei do Joe, falei do Luffy, e é engraçado, eu citei o Claw aqui no começo do vídeo, e eu fiquei basicamente narrando os meus passos antes de entrar na sala de cinema pra ele, e assim que eu saí da sala, eu acho que na real eu estava na sala ainda, assim que acaba o filme, a primeira mensagem que eu mando pra ele é a seguinte: se a minha esperança pra viver fosse o Superman, era melhor morrer mesmo. E não era pra ser nenhuma tiradinha com o filme, nem pra fazer uma contestação de uau, os níveis de poder do filme, pô, pelo amor de Deus, né? Mas eu tava muito incomodado com como esse Superman, ele é um animal, cara. Se opõe a Erika, vai? Eu me oponho. Se opõe. Eu me oponho. Se opõe. Enfim. Como assim? Ele não faz nada. Pra me distanciar de vez desse debate moral aqui, que pode ressoar mal pro nerd, né, como um problema de baixo entendimento meu sobre heróis. Enfim, pouquíssimo dessa esperança que eu tô falando se confirma em cena. Essa é a grande questão. E eu posso afirmar, claro, que na limitação da minha relação com a obra. Isso é algo que eu posso afirmar.
né? Eu não posso determinar quem pessoalmente figura algo para alguém ou não, mas eu posso argumentar sobre a ausência dessa representação, que é algo intrínseco do Superman, pelas próprias decisões formais que o diretor tomou ao decorrer do filme, né? É, e também não é por nenhuma antecedência, assim, não é porque o Superman tem de ser a esperança, porque assim deve ser, mas sim porque por isso é determinante por tudo que foi tentado nesse filme. Quando bem é consolidado essa admiração da população, na cena do rapaz que ajuda o Superman na queda, quando ele cai lá na cidade, ou em alguns dos miseráveis momentos do conflito político efetivamente acontecendo ali, não só se pressupõe, como de fato, aí eu acho que dá pra afirmar, é entendido que o Superman é a fé. Acho não, né? Dá pra afirmar. O Superman é a fé de muitos ali. Tem a cena da criança chamando por ele. E ele não aparece. Porém, nada mais pôde ser feito por esses ativos nessas situações, né? Inclusive, esse rapaz aí que eu citei, que ele figurou a fé pelo Superman, ele morre pra servir como uma escada de humanidade desse protagonista, né? Morre na cara dele lá pra servir como uma escada de humanidade. Um dos poucos ativos de fé que o James Gunn, que, que o James Gunn colocou em cena, ele virou um objeto de descarte, ele virou um inútil. Ou uma ferramenta meramente, né? O Superman do James Gunn, ele não causa nada. Afinal, eu nunca vejo ele com ninguém, eu nunca o vejo a ninguém, sabe? E quando eu vejo, eu não vejo essa presença do Superman, eu vejo as pessoas na ausência do Superman. Será que não foi uma ferramenta pra construir o próprio personagem do Lex Luthor em vez do Superman? Sim, é uma ferramenta. Sim, é tipo. Mas aí descarta, né, essa representação aí do Superman pra construir um outro personagem. Isso é uma crítica ou um elogio? Nenhum dos dois, é um apontamento. Ah, tá. Não, é porque inevitavelmente ele vai estar ligado ao Superman também, né? Sim. Tipo, a cena dele morrer é extremamente importante pro. Porque se ele não morre ali, o humano não humaniza o Superman e ele não. O cara não decide ajudar ele que tava segurando a cripto lá. A Verdade. criptomoeda. Enfim. É um filme com um certo grau, um certo nível de cinismo. Não faça essa cara, Érica Palmeira. Hum. Mas não um cinismo da recusa às possibilidades de se ter fé, de possuir a fé. E sim o dessa fé, ela passar somente por alguns lastros de determinada existência, sabe? Ela não confere a quem tem a fé, a quem possibilita essa fé, a quem ora, a quem coexiste, a quem contribui. Ela nem ao menos está sempre corajosamente centralizada na figura do Superman. Ela é tão somente, simplesmente figurada por momentos específicos escolhidos, sabe? Ela não confere a ninguém, ela confere a momentos. Sim, eu falo com você. Pode falar. Não, eu ia falar que essa cena aí do Lex Luthor matando o cara na roleta russa serviu pra fazerem post no Twitter falando: pra quem dizia que esse filme era infantil, pra quem... Aquela imagem, fala agora que o abecedário é pra crianças, né? Um abecedário feito de sangue. Aham. E eu tenho algumas questões em reconexão com essas histórias de esperança. Eu falei como eu gosto delas, e eu gosto mesmo. Eu sei que eu me emociono com a amizade, com ajuda, com companheirismo ali, por consequência, a fé que um pode nutrir pelo outro. Mas hoje eu me sinto distante. Talvez por esse distanciamento formal das obras, talvez por um certo medo de algumas obras consolidar algo de fato com isso, e não precisar necessariamente se abrir a algumas ambiguidades, né? Eu digo, por exemplo, a contestação geopolítica dos atos do Superman, ela é ótima para que o filme ele não mantenha o personagem
como um objeto de alienação do próprio público. Mas essa contestação, ela necessariamente... essa contestação necessariamente causar uma condição multifacetada ali, sob uma ditadura de realismo da coisa, em algo que pode e consegue internamente ser exclusivamente a face do que ele representa, é um problema de autoridade de quem está escrevendo, de quem descreve ele naquilo que a gente talvez possa chamar de roteiro, sei lá. E esse foi só um exemplo, né? Já que eu nem gosto da contestação geopolítica desse Superman. Foi um exemplo para pedir que tanto o público quanto os realizadores se permitam tensionar mais pro incrível, sabe? Pro inexistente. A política, ela não nasce na literalidade. Você não tá sendo mais coerente politicamente só por você estar alinhado com como algo é na vida real. Os sentidos se expressam na forma do filme, e se há uma busca por gerar uma figura de representatividade de alguma coisa, isso vai acontecer independentemente de quantas nuances são postas ou impostas, como é nesse caso. Como disse o meu querido amigo, também um abraço, Bernardo, lá do Otaclube Genshiken, os excessos são perigosos. Eu vejo esses excessos aqui em Superman, de pouco em pouco eles são bem autofágicos para a obra, sabe? Seja pela opção de uma câmera mais descontrolada na ação, que em determinado momento ela não foge muito, assim, ela se situa num limiar entre esses Homem-Aranhas mais recentes e um Zack Snyder, tá ligado? Ou seja, principalmente em escolher um conflito bélico como o ponto fulcral da humanização do Superman. Mas ignorar convenientemente esse conflito por todo o tempo. O que eu falei de se permitir ao incrível, e também sobre não permitir que um vazio iconográfico ele se transforme em um objeto alienante, são questões que parecem contraditórias, mas que elas andam grudadas, sabe? Permitir o tensionamento ao incrível, ele não pode ser confundido com permitir uma isenção política ou permitir propriamente a estetização da política. Eu vou mais uma vez agradecer ao Bernardo pela citação. O texto dele do Superman tá ótimo, leiam lá, por favor. E ele lá colocou essa seguinte frase do Walter Benjamin em obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que é a seguinte: assim, configura-se a estetização da política operada pelo fascismo. A ele, o comunismo responde com a politização da arte. O que ocorre, em efeito, quando se coloca uma questão política e junto dela um cadeado para sua própria libertação, aqui é justamente essa estetização que o Walter Benjamin fala. É a apropriação que causa condescendência, sabe? E a questão do tensionamento ao incrível está no fato de que o Superman, ele mesmo, já figura essa posição política. Ele já é a figura da sua própria política. A escolha pelo altruísmo, pela ajuda, pela esperança, já é em si a própria política do Superman, mas a política do filme. Ela já estaria, bem ou mal, mas ela já estaria articulada no filme. O Superman figurativo, o Superman representativo, ele mesmo já tem toda a capacidade de superar as contradições geopolíticas que são impostas. Notem, existe uma importância em adicionar a contradição, mas a realidade é que um alienígena que solta raios e mais um caralho a quatro, ele em si já tensiona o suficiente, ele já é tensionamento o suficiente para que não se precise explicar o seu posicionamento. Já é o suficiente para que a potência figurativa desse personagem já seja o próprio já seja o próprio posicionamento do filme. O que o filme faz, no entanto, é tomar o seu partido em relação ao Superman dessa potência, sabe? E o posicionamento adotado é o de isenção, é o de não mostrar, é o de não contemplar efetivamente o que já foi posto nessa narrativa a partir do próprio Superman. É uma escolha estética desequilibrada, é excessiva.
O Superman figurativo, ele é destruído pela representação política, pela estética política, pela falsa política. O Superman, ele perde o que há de melhor enquanto a sua própria política. O personagem e aí, por consequência, o filme, né? E naturalmente tudo isso advém de uma montagem, de uma encenação, de uma. Enfim, de uma mise-en-scène péssima, sabe? Eu falei que é tudo pior a partir do momento que o Superman pisa na fazendinha dos pais dele lá. Pois é ali que pra mim acontece o momento mais grosseiro dessa negligência para com a encenação. É a inoperância da câmera em registrar a relação e as ocorrências dessas relações, sabe? É uma lástima o que acontece ali. A conversa do Superman com o pai, ela é feita em 3 planos, sendo um deles as costas dos personagens e um pouquinho de um céu cinza escroto, assim. Não é permitido o gesto a esses personagens, não é permitida a gesticulação. E desse modo não é permitido o sentimento que eles nutriam ali. Não é permitido uma relação em característica, coisas que só eles poderiam entregar naquele momento. E não só nesse recorte dos pais, mas em todo o filme, o que tem de pior são as relações. Todo corte é muito ansioso, todo mundo é muito distante, em detrimento de uma facilitação dos diálogos, e bota facilitação nisso. Eu lembro que na conversa do Lex com o Superman, eu e tu, doutora Érica, tá acordada ainda? Uhum. A gente dava risada na sala do cinema, né? Enfim, a montagem não sugere nenhuma integração dessas personagens ao mesmo convívio. Parece que cada um ocupa um espaço que não impacta em mais nada ou ninguém, sabe? É tudo muito gelado, eles estão muito distantes, eles estão cada um ocupando um quadradinho. Curiosamente, não à toa, o melhor personagem é o Krypto. É o Krypto justamente por ele ser o único que é impossível de ter a interação dele debilitada por essas escolhas da câmera, sabe? É impossível. Ele obrigatoriamente tem que interagir e gesticular por completo. E aí ele é o único que é permitido a fazer isso. E aí acaba que, por consequência, ele é o personagem mais característico do filme, talvez. É, é uma posição, é uma escolha problemática, eu diria. A parte engraçada dessa péssima condição do filme em alguns comportamentos é que muito da boa recepção está em justamente elogios por algumas outras condições supostamente acertadas, assim. Principalmente em comparação com alguns semelhantes. O que eu tô falando aqui, o Superman ele foi extremamente elogiado por ser um filme com cores, por ser um filme de boneco consciente, por ele ser um filme de boneco sem vergonha de ser um filme de boneco. E aí é o seguinte, tudo isso é uma falsa cura de um problema não tão verdadeiro assim, sabe? É um problema de alguns anos de uma consolidação crítica não tão pensada em relação a isso. É um problema que veio um tanto no entendimento do filme de herói como um subfilme, inclusive, né? Como um café com leite da coisa ali. É uma noção problemática em que a crítica desses filmes ela não pautaria as mesmas ideias dos filmes de cinema, entende? Vejam, há uma tendência, ainda mais no momento Marvel e DC Edzinha ali, de descolorização do cinema, um acinzentamento do filtro, uma câmera suja, um mundo sem vida, mas nada disso estava sendo percebido exclusivamente pelas cores. Não é só colorir o Bob Good ali da telona que vai resolver outros problemas de produção geradores desse universo desalmado ali. Não à toa, vejam como o Wicked é um filme sem cores. Do mesmo modo que alguma porra tipo Flash, ele não é um camp disruptivo por simplesmente idiotizar a própria encenação. São remédios falsos, são curas falsas. Um filme como o Wicked, ele segue sendo sem cor, apesar do exagero proposital nesse aspecto. Um filme como Madame Teia, ele não é uma superação desenvergonhada dos heróis só porque ele é um lixo. Esses apontamentos, eles nem ao menos relatam os problemas que eles podem de fato representar, entende?
Por exemplo, quantos filmes em preto e branco são dezenas de vezes mais coloridos que Superman? Quantas tropeçadas do Chaplin, elas são dezenas, são centenas de vezes mais desavergonhados do que a cueca de fora do jornalista e cosplayer Clark Kent, sabe? É um argumento muleta. Essas quase questões dentro de problemas reais, elas não dizem respeito em nada ao filme que aqui está sendo discutido. Eles são elementos que antecedem o próprio filme. A, a boa crítica, o elogio à contradição protagonizada pelo guerreiro James Gunn contra os sugadores de almas dos estúdios é uma relação positiva preliminar ao próprio filme. Ela não é uma questão de boa convivência do que foi visto. E isso por si só eu acho que já não vale de nada. O seu elogio não está partindo do filme, ele está partindo de uma relação prévia. Claro, a relação prévia ela existe, mas ela não é preponderante, o filme é um universo próprio, enfim, né? Ele pode... sei lá. É um filme que de fato pode representar um novo paradigma ao cinema de herói. Esse cinema de herói ele já estava caminhando para isso há alguns anos, essa superação do mundinho cinematográfico ali, já estava se buscando uma cartoonização, e agora Superman parece de fato consolidar isso, de vez consolidar isso. E isso, enfim, a gente só pode ver com o impacto futuro, com o impacto disso no tempo. Inclusive, enquanto eu pensava nesse vídeo, o assunto principal dele justamente era esse, assim, nem tudo ou até melhor, quase nada devia passar por essa dissecação imediata, que nem eu tô fazendo aqui. E honestamente, né, pode ser contraditório, porque eu falei aqui por muito tempo sobre, mas o meu sentimento ao sair da sala de cinema foi vazio, sim, foi vazio. Até por ser um filme protocolar pra caralho, um filme básico pra caralho. Um filme que eu já vi diversas vezes e que eu ainda verei muitas outras vezes. Não acho que devemos discutir a influência possível, porque ele possivelmente pode exercer. Por isso que eu acho que, num geral, seria até legal se a gente só deixasse o filme descansar e ver ele influenciar no tempo aí. A rede social pede muito que a gente tenha opinião pra tudo, e claro, eu fiz isso aqui, né? Eu não julgo. Fica uma próxima oportunidade aí, a ideia de falar sobre coisas que eu não quero falar. Dessa vez seria contraditório, né? Eu acabei falando por bastante tempo. E é isso. Fica por aqui. Superman é um filme bacana. Superman é um filme que, entre tantas coisas que eu não gosto, ele definitivamente não entra agressivamente ali. E entre tantas coisas que eu gosto, até muito mais, respondendo a brincadeira do começo lá, até muito mais coisas que eu gosto, ele definitivamente passa longe. Mas ele é um filme que foi ok. Valeu a ida ao cinema junto de Érica Palmeira. E doutora Érica, você tem a sua despedida aqui? Tchau, beijo. Não pegou, fala de novo. Tchau, beijo. Não deu pra ouvir. Tchau, beijo. Tchau, gente. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Faça as coisas que deva ser feito. O que tem que fazer, Érica? Se inscrever, like, sininho e mandar foto. Se inscrever, like, seguiu e mandar foto. E aí eu adiciono que os comentários é um campo aberto, como sempre. Aberto a discussões, não me xingue, mas se for necessário pra sua vida seguir depois daqui, me xingue à vontade também. Um beijão, muito obrigado por nos acompanhar. Tchau.